Vamos ler a palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46, uma passagem bastante conhecida, o cego de Jericó, né? A cura do cego de Jericó, um texto em que nós aprendemos algumas coisas com ele, e nós vamos ler esse texto nessa noite e ver o que Deus tem para falar conosco, amém? Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46, diz assim a palavra do Senhor. Na minha versão está em foram para Jericó, ali está, então chegaram a Jericó. Não importa se está chegando, não importa se está indo, mas Jericó é a direção, amém? Quando Jesus e seus discípulos com uma grande multidão estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, clamando a Ti, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Clamando ao Deus vivo, a Tua palavra diz, Senhor Deus, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Oh Deus, tem coisas que nós não sabemos o que Tu vai fazer, mas nós cremos que Tu vai fazer. Por isso, Deus, nós colocamos diante de Ti nossas petições nesta noite. E Te pedimos, Senhor Deus, nos ajuda a ter fé, para que nada venha impedir de alcançarmos os nossos objetivos. Assim nós oramos, Pai, clamando a Ti, ao Deus vivo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Na minha versão está assim: e foram para Jericó. Querido, Jericó nada mais é do que uma posição geográfica de onde Jesus estava indo, ou da onde Jesus estava chegando, ou da onde Jesus estava passando. Mas o principal é saber que Jericó havia alguém que clamava pelo Deus vivo. Eu e você precisamos que nesta noite estejamos em Jericó, no sentido de clamar ao Deus vivo, de clamar aquele que responde, de clamar aquele que ouve, de clamar aquele que dá atenção, de clamar aquele que está pronto para ouvir o teu clamor. A Bíblia diz que eles foram para Jericó e quando lá chegou, havia um discípulo, havia um cego junto ao caminho. E a primeira coisa que nós vemos e notamos que ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. E nós sabemos que quando alguém está à beira do caminho, ele não consegue ter a vitória. Sabemos que quando alguém está à beira do caminho, ele não consegue alcançar o seu objetivo. Entendemos que quando alguém está à beira do caminho, não consegue estar no local que Deus quer que estejamos. Onde é? No caminho, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Então, à beira do caminho, é lógico que a Bíblia está citando uma posição em que aquele cego estava, mas nós podemos trazer para nós e entendemos que nesta noite é hora de sair da beira do caminho, é hora de sair da posição em que a gente ouve, sabe que Jesus está passando, mas a gente não está no caminho. É noite de tomar uma posição, de sair da beira e vir para o caminho. É momento de tomarmos decisão, porque nós vamos entender que a decisão daquele homem mudou a sua história. E nós precisamos tomar a decisão correta, amém? Ele estava à beira do caminho, mas ele ouviu que Jesus passava.
ouviu que Jesus passava. Você está ouvindo nessa noite que Jesus está passando por aqui. Você está ouvindo que Jesus está aqui. Então você precisa fazer o quê? Fazer como aquele cego, ter coragem de clamar. Ter coragem de se posicionar. Ter coragem de dizer, Senhor, eu estou até à beira do caminho, mas nessa noite eu vou me posicionar porque eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, eu quero a minha cura, eu quero a minha resposta. A Bíblia vai dizer que aquele homem à beira do caminho e multidão numerosa seguia Jesus. Mas acontece que a numerosa multidão que seguia Jesus parecia que estava incomodada com a posição daquele homem. A Bíblia diz que quando aquele homem clamava, aquela multidão o repreendia. Precisamos nos colocar, querido. Quem está à beira do caminho é ignorado até mesmo pela multidão. Quem está à beira do caminho é ignorado até pelos ímpios. Quem está à beira do caminho não está no lugar em que possa ser talvez atendido, mas pode ser ouvido. Porque a Bíblia diz que quando você clama, ele ouve. Quando ele clama, ele responde. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ouvindo que Jesus, o Nazareno, presta bem atenção, ele ouve que Jesus, o Nazareno, ele está ouvindo que Jesus, aquele que era de Nazaré, aquele que tinha feito grandes coisas na vida de outros, estava passando. Assim como eu e você, querido. Nós não chegamos até Jesus sem nunca ter ouvido nada dele. Eu duvido. Todos nós ouvimos alguma coisa de Jesus, nem que seja por terceiros, nem que seja através de uma história, nem que seja através de uma mensagem, nem que seja através de um outdoor. Mas todos nós ouvimos alguma coisa de Jesus, mesmo quando ainda estávamos à beira do caminho. Mesmo quando não estávamos na posição. Mas acontece que muitos sabem, ouvem, mas não se atentam às oportunidades. Aquele homem entendeu que Jesus estava passando e que era a sua oportunidade. Eu e você precisamos sentar nessa cadeira, precisamos subir a esse altar, precisamos estar na posição em que a gente precisa saber: Jesus, o Senhor está passando, eu não vou perder a oportunidade. Porque quando a gente aproveita as oportunidades, a gente é muito mais feliz. Porque a gente pode dizer, eu aproveitei a chance que eu tive. Você, quando tem uma chance em qualquer coisa, quer seja num emprego, quer seja numa escola, quer seja numa vaga de alguma coisa, você se alegra porque teve uma oportunidade. Às vezes, muita gente está buscando uma chance em alguma coisa, e quando você tem a chance que muitos estão buscando, você se alegra. Eu quero te dizer, querido, nessa noite você tem a grande chance. Jesus está passando. Jesus está aqui. Então você tem que se alegrar, você tem que aproveitar essa oportunidade. A Bíblia diz que aquele homem diz, tem compaixão de mim. Ou seja, sinta a minha dor. Aquele homem clamou de maneira correta, sinta a minha dor. Sinta aquilo que eu estou passando. E qual era a dor daquele homem? Primeiro, ele não podia ver. Depois, ele era ignorado, humilhado pela multidão. E depois, ele vestia uma capa, que nós vamos ver aqui mais na frente, uma capa que o identificava como um miserável, como um pedinte, como alguém que não tinha valor em meio à sociedade. Como é que as pessoas te enxergam? Você pode ser alguém conceituado ou alguém sem esse conceito todo. Mas uma coisa é certa, como Jesus te vê? Como Jesus te enxerga? Qual é a posição que o Senhor está esperando que você tome? A Bíblia vai dizer que aquele homem diz, tem compaixão de mim, ou seja, sinta a minha dor, sinta a minha necessidade, me ouça. Eu sei que eu não tenho a chance que esses homens estão tendo de te seguir, mas eu não posso perder a chance. Jesus, me ouça. Você tem que ter coragem, querido. Às vezes a gente está na igreja e não tem coragem. Se aqui você às vezes não tem coragem de dizer, Jesus, me ouça, como é que você vai ter isso lá fora? Eu não estou dizendo
para você fazer isso para que as pessoas te olhem. Não, eu estou falando isso para você aproveitar a oportunidade. Chore na presença do Senhor, grite na presença do Senhor, corra na presença do Senhor, faça como Davi. Davi, quando foi buscar aquela arca que estava vindo, ele se alegrava, ele não estava preocupado com as outras pessoas. A Bíblia diz que ele dançava, a Bíblia diz que ele pulava, a Bíblia nos mostra que Davi estava alegre com a oportunidade que tinha de estar na presença do rei, através daquela arca. Você está através do sangue de Jesus, na presença dele, através do Espírito Santo de Deus. Então aproveite a chance, aproveite a oportunidade. Amém? Aí a Bíblia vai nos mostrar, querido, que quando ele clama, a Bíblia diz que quando clama Jesus, a Bíblia vai nos mostrar isso, olha só. E Jesus clamando, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Tem pessoas que vão tentar te calar quando você clamar por Jesus. Tem pessoas que vão tentar fazer com que você seja totalmente abafado. Sabe o que vão dizer? Vão dizer da sua classe social, vão falar da sua condição financeira, vão falar da cor da sua pele, vão falar do que quer que seja, vão falar e dar motivos, vão dizer, mas você é só mais um no meio da multidão, ou vão tentar colocar para você posições, pesos, circunstâncias, que a Bíblia diz que Jesus não faz da mesma maneira, não te vê da mesma maneira. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, as pessoas podem não tirar o teu fardo, pode não tirar o peso que tem sobre a tua vida, mas Jesus tem o poder para isso. Vinde a mim, vinde a mim. Jesus está dizendo, vinde a mim. É como se aquele cego estivesse dizendo, eu estou indo até o Senhor, mas eu não posso ir até o Senhor porque eu não enxergo e tem uma multidão que me atrapalha. Mas tem uma coisa que pode chegar até o Senhor, é a minha voz, o meu clamor, o meu suspiro, o meu clamor, o meu choro, o meu grito. Isso pode chegar até o Senhor. Querido, o que pode chegar até o Senhor nessa noite que você está fazendo para chamar a atenção dele? Não se preocupa com a multidão, não se preocupa com as circunstâncias, não se preocupa com as pessoas. Muita gente vai ignorar, vai dizer você não precisa. Muita gente vai dizer você não tem necessidade, mas só você sabe a sua necessidade. Muitos poderiam dizer, cego de Jericó, Bartimeu, você já está aí quietinho, você tem recebido esmola, fica aí quieto, você não precisa. Você já tem o suficiente para viver um bom tempo, mas acontece que só aquele homem sabia a sua necessidade. Só você, quando deita a cabeça no travesseiro, que chora, que fala com Deus, só você e ele sabe a dor que você sente. Só você e ele sabe a sua necessidade. Só você e ele que sabe o quanto você, às vezes, mesmo sem as pessoas saberem, o quanto você está calma. Fique em paz. Entendeu? Então, todos vão precisar entender isso, que o Senhor está contigo, querido, está ouvindo o teu clamor nessa noite. Pode ter certeza, o Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor está ouvindo o teu clamor, e a Bíblia diz que aquele que clamar o nome do Senhor, este será salvo. Esse será respondido. Porque quando a Bíblia fala de salvo, às vezes a gente limita no salvo, no sentido de achar que é salvação e morar com Jesus lá no céu. Mas quando a Bíblia fala da palavra salvo, a Bíblia está falando de cura, está falando de libertação, está falando de honra, está falando de resposta, está falando de prosperidade, está falando que ele responde a todas as áreas da sua vida, querido. Isso é salvação. É igual o Shalom. O Shalom não é somente uma paz, mas é paz, é saúde, é prosperidade, é cura, é milagre, é presença de Deus, é resposta de Deus para a tua vida. Ele vai te ouvir, querido, e você vai ser salvo. A Bíblia diz assim no verso 48, mas cada vez ele gritava mais. Cada vez ele gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem que ser como esse, querido. Perseverar. Você tem como esse. Quem mandou você largar a rede?
persevere, insista, continue, não deixe que nada atrapalhe, querido. Não deixe que nada abafe a voz do teu clamor. Não deixe que nada impeça que o teu clamor chegue aos céus. Ah, mas acontece que as pessoas vão me ver e vão falar, mas você, como é que você vai passar uma vergonha dessa de ficar pedindo a Deus? Querido, não há nada melhor do que se humilhar diante dele. Não há nada melhor do que se colocar diante daquele que pode nos responder. Aquele homem, querido, não se preocupava com mais nada. Eu sei que alguns tentavam impedi-lo, alguns tentavam atrapalhar, mas ele não deu ouvido à voz daqueles homens. Qual voz você tem ouvido? A voz daqueles que tentam te calar ou a voz daquele que para te ouvir e dizer, vem até a mim? É ele que está te chamando, querido. Não permita que vozes, pessoas atrapalhem, até mesmo circunstâncias te impeçam de chegar até Jesus. Chame, grite, insista, não se cale. Não permita que pessoas que não sabem o quanto você tem sofrido, o quanto você tem passado, atrapalhem. Volto a dizer, eles não sabem o que você está passando. É só você na sua intimidade que sabe. Porque algumas pessoas tentam achar que tudo é dinheiro, mas e a saúde? Ou que tudo é saúde e as situações da família, ou que tudo é situação na família e o trabalho. Ou seja, nós somos pessoas que precisamos de um conjunto de situações para viver nessa vida de maneira bem-aventurado, feliz, bem-sucedido. Precisamos viver no tudo. E a Bíblia diz que o nosso Deus nos atende em todas as coisas. Em Deus nós somos mais que vencedores. Não tem situação que Ele não possa te atender. Não há situação que Ele não possa te responder. E aí a Bíblia ainda vai nos dar um detalhe interessante, que eu quero que você ouça e saiba nessa noite. Jesus se importa com você. Ele para te ouvir. Ele deixa todas as coisas. Sabe aqueles filmes em que nós estamos vendo, em que de repente tudo para e só a pessoa começa a olhar para todos os lados. Você não, que aqui ninguém fez filme, né? Mas as pessoas, não é isso? Às vezes você está no filme, aí daqui a pouco tudo para, aí as coisas começam a rodar, andar, como se as coisas estivessem andando na visão daquela pessoa. É a mesma coisa, Jesus para te ouvir. A Bíblia diz que Jesus parou e disse, chame-no. O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu te chamo e te chamo pelo teu nome. Vem! Pode clamar, eu ouvi o teu clamor, continue, porque eu ouvi o teu clamor. E aí, nessa hora, é interessante, os mesmos que falavam para ele se calar, disse, tenha coragem, Jesus te chama. É interessante, querido, que muitos vão ver você tendo resposta, e aí vão dizer, eu sempre falei, insista. E aí você vai lembrar, pô, mas não era bem isso que eu ouvia dessa pessoa. Mas sabe o que você vai fazer? Ignore. Não tenha raiva dessa pessoa, não. Sabe o que você vai poder dizer? Eu venci porque eu perseverei. Eu venci porque eu não dei ouvidos a vozes que me atrapalhavam. Ao contrário, e quando chegar o momento em que você vê alguém clamando, em que você já estiver no caminho, sabe o que você vai fazer? Ao invés de atrapalhar, você vai ajudar. Você vai entender, fala assim, não, calma aí, deixa, essa pessoa também precisa pedir, essa pessoa também merece ter resposta, assim como um dia eu tive. O Senhor para te ouvir, querido. O teu Deus, você consegue entender isso? O Deus criador dos céus e da terra para te ouvir. Olha o quanto Ele se importa contigo. A Bíblia vai dizer, tem compaixão de mim. Jesus entrou na história, entrou na dor, entrou no momento daquele homem. Falou, não, para, eu posso, eu tenho compaixão de você. Eu vou entender a tua situação. Você está clamando, eu vou te responder. Certamente, querido, muitos não vão te ajudar, mas você, o teu clamor, vai chegar diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando o Senhor te chamar, não endureça o vosso coração. Porque esse é um detalhe. A Bíblia diz que Jesus chama, que aquele cego clama por Jesus.
Jesus para e o chamam. Sabe o que aquele homem podia falar? Não, Jesus, vem até a mim. Vem. Mas Jesus, nós vemos aqui, Jesus disse o quê? Vinde a mim. Nós é que temos que ir até Ele. Nós é que temos que nos achegar a Ele. A Bíblia diz que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se chegará a nós. Nós temos que tomar uma posição. Sabe por quê? Porque as mãos do Senhor sempre estão prontas para nos abençoar. O que nós precisamos fazer é tomar uma posição de não sair debaixo dessa mão que nos abençoa. O que nós precisamos tomar é a atitude de não sair da posição que Deus quer, de estarmos no caminho. E a Bíblia vai dizer que aquele homem vai, não importa, não se importa, ele levanta. Amém? Pode ter certeza, querido. Tem de bom ânimo, o mestre te chama. Nessa noite, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Tem de bom ânimo. E a Bíblia diz assim, ó, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E olha o que a Bíblia vai nos dizer no verso 50. Lançando de si a capa. Aqui naquele texto está lançando a capa para o lado. No meu texto está lançando de si a capa. E eu te pergunto, qual a capa que você tem usado que você precisa lançar nessa noite? A capa da enfermidade, a capa do doente, a capa do infeliz, a capa do triste, a capa do arrasado, a capa do perdedor, a capa do derrotado, a capa da miséria, a capa do destruído, a capa. Qual a capa? Aquele homem tinha uma capa. A capa na Bíblia tem vários sentidos, mas nesse sentido, para aquele homem, significava que ele era um homem miserável, que ele era um homem dependente de esmola, que ele era um homem esquecido e vivia à margem da sociedade, vivia à beira do caminho. A capa que aquele homem usava era como se fosse uma capa da invisibilidade no sentido das pessoas notarem ele. Era uma capa que fazia com que aquele homem fosse ignorado em meio à sociedade. E talvez você tenha uma capa parecida, por qualquer que seja a circunstância. Ah, eu tenho uma capa vamos dizer assim, da incredulidade. Eu não consigo. Qual é a capa que você tem usado nessa noite? Mas o interessante é que aquele homem, quando Jesus o chama, ele lança de si a capa. Você tem que ter coragem nessa noite. Lança de si essa capa. Não fique apegado ao teu passado. Não fique passado à tua história de fracasso. Não fique preso àquilo que te fazia alguém dependente de pessoas. Mas seja dependente do Senhor. Seja dependente daquele que tem poder para mudar a tua história. Lance de si a capa do pecado, lança a capa da enfermidade. Lance. Não tenha medo. Você está indo para a presença do Senhor. Você precisa lançar fora essas capas. Capas que nos prendiam. Há quantas vezes? A religiosidade. Capas e capas e capas que nós vivemos no mundo. Capa que nos faz ser uma pessoa num momento e outra do outro momento. Você pode pensar em várias capas. O que você precisa é lançar de si essa capa nessa noite. Ter coragem de dizer, Senhor, eu vou lançar essa capa fora nessa noite. Eu não aceito mais essa história de derrota para mim. Eu não aceito mais viver essa história de viver à beira do caminho. Eu preciso nessa noite lançar fora essa capa que me colocava como um qualquer, como alguém esquecido, como alguém ignorado, porque agora o Senhor me chamou e eu não sou mais ignorado. Eu sou alguém notado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu fui notado por aquele que me criou. Eu fui notado por aquele que me chamou. Quem te chama é Jesus. Quem te chama é o próprio Cristo, querido. Mas a grande questão é, o que queres que eu te faça? Ele te pergunta nessa noite. Porque a Bíblia diz que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Quando você chega na presença de Jesus, a pergunta que ele te faz é, o que queres que eu te faça? Aquele homem podia dizer, Jesus, junta essa multidão que está te seguindo e manda cada um me dar uma moeda. Eu vou viver muitos anos sem precisar esmolar.
Eu vou viver muito tempo sem precisar de ajuda. Eu vou viver muito tempo sem precisar vir para a beira do caminho, mendigar, passar vergonha, ser humilhado. Aquele homem podia responder qualquer coisa, querido. Mas a Bíblia diz que ele pede novamente para ver, e você precisa nessa noite dizer: Senhor, eu preciso ver novamente a minha família restaurada, eu preciso ver novamente a minha família curada, o meu sangue curado, o meu corpo curado, a minha alma curada. Você precisa responder para o Senhor aquilo que te aflige. Senhor, eu preciso ser liberto dos vícios. Senhor, eu quero voltar a ver aquele homem, aquela mulher que um dia, mesmo antes de te conhecer, vivia uma vida digna, mas hoje não consegue viver mais. Hoje é humilhado à beira do caminho, hoje é humilhado pedindo esmola, hoje é humilhado enfermo, hoje é humilhado vivendo uma capa que não é o que o Senhor quer para a minha vida. Lança de si essa capa e diga para ele o que você precisa nessa noite. Você está diante dele, não é diante do pastor. Eu não posso fazer nada por você, essa igreja em si não pode fazer nada por você, mas Jesus, o Nazareno, está aqui nessa noite, e Ele pode, aleluias. O cego não perdeu a chance. Não perca a chance nessa noite, querido. Não perca a sua chance. Escolha certo, responda certo. Sabe aquela coisa que você respondeu várias perguntas e agora tem a pergunta do 1 milhão? E aí é uma pergunta bem básica. Eu lembro que certa vez lá no programa do Silva, era programa: quantas letras tem na bandeira nacional? Aí ficou ordem de progresso, e a pessoa errou. Teve a chance, mas errou. Você tem a chance nessa noite, não erre. Diga: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso ser restaurado na minha saúde. Eu preciso ser restaurado na minha família. Eu preciso novamente ter a alegria da salvação. Eu preciso novamente ter a presença de Deus e sentir que eu sou filho, e sentir que eu sou ouvido, e sentir que o Senhor para me ouvir. Você precisa ter a resposta certa, querido. Pode dizer para ele: eu preciso do meu casamento restaurado, eu preciso novamente meu filho na tua presença, eu preciso ver novamente aquilo que eu tinha, que era força, vigor, e eu já não consigo mais, mas eu estou diante de ti e digo: eu quero isso, Senhor. Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Não faça nada da tua resposta diferente daquilo que ele está esperando ouvir de você. Porque Jesus espera ouvir de você a resposta certa. Jesus certamente não esperava ouvir daquele homem exatamente o que a gente estava falando: preciso de um pouco mais de esmola. Ele esperava ouvir isso: eu quero novamente ver. Porque a Bíblia vai nos dar uma resposta que nos mostra o quanto Jesus esperava ouvir dele essa resposta. Sabe por que a Bíblia diz assim? Pergunta: o que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé restaurou. Vai, a tua fé fez com que aquilo que você clamasse tivesse como resposta. Isso alegra o coração de Deus. Isso alegrou o coração de Jesus. Eu falei aqui: vai, a tua fé te salvou. Lembra que eu falei que é cura, libertação, restauração, milagres, maravilhas, um novo tempo, restauração de tempo. Você já não é mais mendigo, você já não é mais humilhado, você já não é mais alguém ignorado. A Bíblia diz que ele transforma o choro em gozo, em alegria, em riso. Ele troca todo o tempo que você viveu, em que parecia que não tinha mais sentido a tua vida, por uma nova vida. A tua vida é transformada, querido. Mas a pergunta é: qual é e qual será a sua atitude depois desta noite? Qual vai ser a sua atitude depois da chance que você está tendo diante dele? Sabe por quê? A Bíblia vai nos mostrar que Jesus disse: a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E aqui a Bíblia podia parar e tornou a ver e acabou. A Bíblia podia dizer: e tornou a ver, e o cego foi para o seu caminho e Jesus seguiu adiante. Mas sabe o que a Bíblia nos responde? Diz assim: e ver
tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. É o que você precisa fazer, querida, tomar a atitude correta. O Senhor está pronto para te ouvir. Você está pronto para dizer a Ele o que precisa. Mas qual vai ser a sua atitude depois que você tiver a tua resposta? Porque muitos são respondidos e muitos viram as costas para Jesus. Muitos recebem milagres e depois ignoram ao autor do milagre. Muitos querem a bênção e ignoram o abençoador. Mas a tua resposta nessa noite tem: Senhor, muito melhor do que voltar a ver é poder te seguir pelo caminho. Eu fico imaginando aquele cego dizendo: muito melhor do que ver é poder saber que eu estou seguindo aquele que teve poder para me curar. Muito melhor do que ver é eu poder saber que agora eu faço parte daqueles que, ao invés de rejeitar, ao invés de enxotar, ao invés de tirar de perto Jesus, eu trago para perto. Eu fico imaginando quando as pessoas diziam: deixa, e o cego dizia: não, vem para cá, vale a pena, vale a pena. Você precisa ser um desses, daqueles que vão aproximar outros da presença de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.